Oi, gente. Eu sou Eduardo Filizola, da banda Aisha, e entrevistei a Loalva Braz, do Kaoma, sobre zouk brasileiro. Quero falar um pouco sobre o porquê dessa entrevista. Quando a lambada saiu de moda, os lambadeiros apaixonados queriam continuar dançando lambada, mas não tinha música nova. Então eles começaram a dançar ao som de vários outros ritmos, principalmente o zouk, que é um ritmo de origem caribenha, muito popular na África e na Europa, e que já tocava antes nos bailes de lambada junto com as lambadas. Com o tempo, a dança começou a ser chamada não mais de lambada, mas de zouk. Essa moda pegou, e hoje inúmeras academias de dança oferecem aulas de zouk, não só no Brasil, como no resto do mundo, exceto na Europa, onde a lambada sempre foi muito forte. Acontece que isso é uma grande injustiça, não só com a lambada, como também com o zouk. Os caribenhos e africanos não gostam de ver a gente chamando a nossa dança de zouk, porque é o nome da música deles. É a mesma coisa que se um estrangeiro começasse a dançar rock falando que é samba. Os lambadeiros também não gostam de ver a dança ser chamada de zouk, porque é um nome estrangeiro que descaracteriza completamente a dança como cultura brasileira. Mas como mudar isso se o Brasil inteiro e o mundo, exceto a Europa, já conhecem a dança pelo nome de zouk? Surgiu então uma corrente que defende o nome zouk brasileiro, lembrando que isso já aconteceu com o tango. O tango é francês e deu origem ao tango argentino. Outros defendem o nome lambazouk. Acontece que os músicos e bandas brasileiras já começaram a gravar o zouk nacional, reforçando a ideia do zouk brasileiro, dança e música. Na minha opinião, o zouk cantado em português do Brasil facilita a penetração na mídia e a absorção do novo ritmo pelo grande público. Hoje, no mercado brasileiro de música, o português brasileiro tem mais penetração do que o próprio inglês, apesar da força da música americana. Acho também que dançar ao som de um zouk cantado em português do Brasil favorece a identificação da dança como um produto cultural brasileiro. É sobre isso que nós vamos escutar agora a opinião de Loalva Braz, líder do grupo Kaoma, a rainha da lambada. Como eu disse a você, vai haver uma convenção de zouk aqui em Belo Horizonte no próximo final de semana, e os dançarinos, é uma comissão organizada por dançarinos, né? Mas eles resolveram convidar o pessoal da música para participar, porque eles estão percebendo que realmente precisa haver uma união maior, né, do pessoal da dança com o pessoal da música. E uma das questões que provavelmente vai surgir, né, nesses encontros que a gente vai ter lá, nós vamos ter 3 mesas redondas, né, para discutir a lambada, o zouk, o lambazouk, vai ser exatamente a questão do nome que se dá, né? Porque, como você já defendeu em outras entrevistas suas, realmente um nome zouk aplicado à dança é uma injustiça com a dança, porque a dança, se não é a lambada, pelo menos é derivada e muito parecida com a lambada. Então, chamar de zouk seria simplesmente descaracterizar como uma coisa brasileira, tá certo? E muita gente chama de zouk brasileiro, tá certo? E algumas pessoas, entre elas você, defende que se chame de lambazouk, a dança, não é isso? Na realidade, Eduardo, eu acho que tem a questão também do trabalho de cada um, do marketing de cada um. Uma vez, quando eu falei, eu disse assim, poxa, vocês estão... Porque às vezes a gente fala, a gente se depara com uma situação e a gente começa a compreender, pouco a pouco também, a situação. Eu entendo melhor hoje a situação dos professores. Isso foi lançado quando começaram a chamar de zouk. Muitas pessoas não conheciam a dança zouk, que se dança no Caribe, que é completamente diferente, tudo isso. E o zouk é um nome muito bonito. Ele é muito sensual, ele é miudinho, é romântico. Isso. E eles começaram a dançar essa dança, né, com esses passos novos, em cima de uma coisa mais romântica, que a lambada era mais acelerada.
Sim. Não é verdade? Que você, como músico, sabe disso. Então, eu fui assim, radicalmente, não entendi nada. Fiquei assim, sem entender. Mas aí depois eu fui a um congresso em Porto Seguro, que escutei professores falando. O Luiz Florião, do Rio de Janeiro, foi um dos que eu escutei falar. Ele disse, vocês têm que pensar, ele falou para mim, inclusive, ele disse assim, você tem que pensar, Alva, que os professores já colocaram nas academias, lá o negócio, aulas de Zouk, que aquilo já deu pé, já está começando, já foi feito um marketing em cima dessa coisa do Zouk, que ninguém pode tirar assim de uma hora para outra agora, não é mais Zouk porque Lova falou, porque o fulano falou, ou porque não sei quem disse. Eu entendo que isso é uma realidade, né? Você não pode sair mudando as coisas assim. A única coisa que eu peço, e acho que seria coerente, é de guardar a lambada como a base disso tudo. Por quê? Porque ela que levou, foi ela que originou todo esse movimento que está acontecendo até hoje, e foi ela que fez essa base no mundo inteiro. A lambada é conhecida em todos os continentes, o Kaoma, principalmente, entre outros grupos. Nós vendemos mais de 30 milhões de discos no mundo inteiro, graças a esse movimento. Quer dizer, a lambada até hoje eu faço 9, 10, às vezes 11 países por ano. Graças a essa divulgação da lambada fora daqui, vários professores brasileiros têm academias ou trabalham para academias fora do Brasil graças a esse movimento. Então, eu acho que esse movimento merece um grande respeito. Entendeu? Tipo assim, não quero que descarte logo. Eu acho, quem sou eu para não querer? Eu acho que ele não deve ser descartado assim, tipo, lambada acabou, Zouk é uma outra coisa. É nesse sentido. Só que eu digo, mas eu entendo que referente ao marketing já feito, vocês, por exemplo, a banda Isha, eu pensei que fosse uma banda de lá, para você ver, né, a ignorância do negócio, porque eu não sabia, eu só ouvia falar e tal, escutava a música e às vezes eu achava até que o português era em crioulo, é mole, né? Então, eu achava que a banda Isha era do Caribe. Fosse do Caribe. Entendeu? Então eu entendo dessa coisa. Então eu acho que na realidade, a gente respeitando essa história que tem, respeitando aonde ela começou, que na realidade ela começou lá no norte do Brasil, foi em Belém que tudo começou, e começou em Belém por quê? Porque eles estavam os mais pertinhos ali do Caribe também. Claro. Então eu acho que se a gente chama de Zouk, um Zouk nosso, com todo o respeito, um Zouk brasileiro, acho que é bem-vindo também. Certo. Pode ser chamado de Zouk brasileiro, porque a fronteirinha lá dele, ele atravessou a fronteira de Belém e foi recebido pela gente e tal, e a lambada, mas a gente tem que contar a história da mãe lambada. Com certeza. Pelo menos a gente tem que contar a história, e a gente pode rebatizar, por que não? Pode rebatizar essa dança, se isso seria para o bem de todos os professores desse movimento de Zouk brasileiro, por que não? A gente pode fazer dizer Zouk brasileiro, respeitando essa influência toda da lambada.